O general Braga Neto, no depoimento, e ele que está preso lá no Rio de Janeiro, ele negou tudo. No início do depoimento, o Alexandre de Moraes, ao fazer perguntas obrigatórias, perguntou se Braga Neto já havia sido preso. Em resposta, Braga Neto disse que está preso. Ele está preso. Não, e quem prendeu? Alexandre, vê. Informo o senhor que o senhor tem direito ao silêncio e à não autoincriminação, não há a necessidade, não há o compromisso de dizer a verdade. Onde o senhor reside? Rio de Janeiro, presidente. Rio de Janeiro. Profissão do senhor? Militar da Reserva, general da Reserva. O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Fora essa vez? Fora essa vez, não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. O senhor é casado, tem filhos? Casado, meus filhos são maiores. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não, senhor, não é verdadeira a acusação que me é feita. É uma coisa, é uma ironia, mas é uma falta de respeito com uma pessoa que tem os títulos que o Braga Neto tem, servindo a diversos governos, que inclusive serviu Dilma, Temer, o próprio Lula, a missão do Haiti foi com Lula. Então, quer dizer, é um negócio pesado. Pesado. Tem gente que não entende assim, mas vamos em frente. O Braga Neto disse que o delator, que é o coronel Mauro Cid, mentiu. Segundo o Braga Neto, a visita de militares a ele foi cortesia e não envolvia plano de golpe, como afirmou Cid. Ele também nega ter entregue dinheiro ao tenente-coronel e diz que não tem contato com financiadores. Esse negócio do dinheiro é a maior controvérsia, foi o que botou o general na cadeia. Não, ele entregou uma caixa de vinho que teria dinheiro. Antes tinha uma outra história que foi uma sacola. E aí no depoimento Mauro Cid disse que não tinha visto que era dinheiro, que ele achava que era dinheiro. Sobre as mensagens com ataques a comandantes das forças, o general disse que foram tiradas do contexto. E depois alegou que não se lembra. Olha o trecho do depoimento negando que as mensagens de Mauro Cid sejam verdadeiras. Acompanha no ar. Aspas. Começaram a surgir algumas ideias. Não, vamos mobilizar os caminhoneiros, parar o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para. Quando entrou no nível de ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim: não, Cid, não, o Cid não pode participar. Tire o Cid, porque ele é próximo ao Bolsonaro. Essa afirmação é falsa. É falso. Isso é falso. Como é que eu vou discutir um assunto desse com duas pessoas que eu não conheço? Eu só os recebi porque eu conheci o Cid, e ele disse que as pessoas queriam me cumprimentar. E eu tinha mudado o meu modo. Antigamente eu não tirava nem foto. Não recebia as pessoas. E aí eu fui aprendendo com o presidente Bolsonaro que eu tinha de dar atenção, etc. E eu estava trabalhando no partido. Foi simplesmente porque eu saí da campanha. E no primeiro dia do interrogatório, né, dos réus da trama golpista, teve uma cena que chamou a atenção. O advogado do Augusto Heleno, o Matheus Milanês, né, ele virou meme, né, eu mostrei aqui alguns memes, porque ele pediu para a sessão começar mais tarde. Segundo ele só tomou café da manhã e gostaria pelo menos de jantar. Olha a cena que virou meme, vai. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, porque eu só tomei café da manhã quase. Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando. Eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem como colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. 9h02. Possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira para tomar um belo brunch. E no outro dia o Alexandre tirou onda. Olha aqui, ó, 9 horas, 2 minutos, viu, doutor? Não prometi que ia dar 2 minutos, tirou onda no outro dia. Já no depoimento, o general Heleno explicou por que disse que se tiver de virar a mesa é antes das eleições. Veja. Essas duas palavras são usadas
normalmente quando nós queremos caracterizar que precisa uma ação imediata, né? Não é nada que envolva urnas eletrônicas, é uma ideia transmitida na reunião ministerial, onde estava o presidente da República presidindo essa reunião, e eu fiz questão de dizer que me preocupava a situação que nós estávamos vivendo politicamente e que nós precisávamos agir antes que isso aí trouxesse maiores problemas para o sucesso das eleições. Ok. Então, quando o senhor fala virada de mesa e soco na mesa, o senhor está querendo dizer em sentido literal ou no sentido figurado? Não, sentido figurado, lógico. Pronto. Então, quando o senhor fala essas expressões, em algum momento o senhor quis dar a entender algum tipo de ação contrária à Constituição ou ao Estado Democrático de Direito? Não, de maneira nenhuma. E aí o ex-ministro da Defesa, outro general Paulo Sérgio Nogueira, se envolveu em um momento tenso no interrogatório. Ao ser questionado pelo próprio advogado sobre reunião em que criticou o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, o militar se irritou. E era o advogado dele. Vocês, como advogado, devem penar, sofrer com um negócio desse. Se irritou, recusou a responder, alegando, já abordei o assunto com Alexandre de Moraes. Vê. General, só talvez para esclarecer alguns pontos aqui, que me parecem relevantes, porque consta da denúncia que essa reunião do dia 14 de dezembro, ela foi realizada... Vai me perguntar sobre a reunião, cara? Isso, para o senhor esclarecer. Para o senhor esclarecer. Tá certo. Que essa reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem à ressurreição. Isso é o que consta da denúncia do eminente Procurador-Geral da República. Equívoca, e agora é a pergunta: qual era a posição do senhor acerca dessa dita pelo Brigadeiro Batista Júnior, GLO ilegítima? Se o senhor externou em algum momento essa posição do senhor, deixou claro? André, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes. Certo. Ok? Certo. Obrigado, general. Quer o general como cliente? Vocês querem? Não quero. Essa é justa essa, viu? O general é temperamental. Meu amigo, você tem da audiência. Complicado. Já o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, disse que jamais foi pressionado por Bolsonaro sobre o tal relatório das urnas, veja. E já adianto também, muito menos, o presidente da República jamais me pressionou, seja para mandar o relatório só para o segundo turno, seja para alterar o relatório, que é o que mais me deixa de cabeça quente, é saber, pela denúncia, pelo inquérito e tudo mais, que eu havia alterado esse relatório. O ex-comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, que é réu também, confirmou no STF que participou de reuniões no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022. Em uma delas, 7 de dezembro, Garnier confirmou que foram discutidas medidas de garantia da lei e da ordem, a tal GLO. Entretanto, o almirante nega ter colocado tropas à disposição de Bolsonaro. Veja comigo. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor, aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle. Em outro momento, o almirante Garnier se emocionou. Ele lembrou-se de que não teve uma cerimônia de despedida da Marinha. Alexandre de Moraes havia questionado Garnier por não ter ido à transmissão do cargo do comando da Marinha. Lembrando o seguinte, quem trocou o comando militar foi Bolsonaro. O Zé Múcio ligou para Bolsonaro
Isso foi dito, inclusive, por Zé Múcio no programa Roda Viva. Bolsonaro, ele nomeou todos os comandantes militares para o Lula, né? E ele tinha deixado o cargo. E ele falou exatamente disso, veja. O segundo turno veio, logo após isso o presidente nos chamou, logo após o segundo turno, e nos disse que éramos para preparar as passagens de função. E eu, olhando o calendário, Natal e tudo, eu reservei o dia 28 de dezembro. Então foi escolhido o almirante Olsen para a Marinha. Então o almirante Olsen, vendo aquela situação, me procurou e disse: olha, Garnier, eu gostaria de passar o comando no início de janeiro, já com o novo ministro empossado, enfim, que ele possa presidir a cerimônia. Eu entendi a posição dele, não queria. E aí, confesso ao senhor, isso não foi com alegria que eu disse isso a ele, porque eu queria, depois de 52 anos na Marinha, eu queria me despedir lá. Porém, fiz toda a passagem de comando institucional, como está previsto na Ordenança Geral para o Serviço da Armada. Ele pediu para Bolsonaro, e ele mencionou que para tirar ele antes. Ele quis sair antes do governo Lula. Quis sair antes. Já o ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, que é deputado federal, né, negou que questionou urnas depois das eleições. No depoimento ao Alexandre de Moraes, Ramagem diz que a Polícia Federal induziu ao erro o STF quando omitiu informações sobre uma mensagem compartilhada por ele, que é delegado federal e ex-diretor da ABIN. Vai. Eu acredito que, aparentemente, a Polícia Federal induziu a erro a PGR e esse órgão, essa primeira turma do STF. Eu declarei no interrogatório na Polícia Federal e eles não colocaram no relatório da Polícia Federal. Essa mensagem que está aqui, que é em processo antecipado de fiscalização, essas palavras minhas escritas, de auditoria dos softwares de urna, as maiores autoridades em computação já conseguiram verificar diversas falhas e vulnerabilidades. E aí eu elenco: sistema de inicialização de urna, boletim de urna falsa, chave criptográfica da urna, ordem do registro digital do voto, quebrando o sigilo do voto, código-fonte. Senhor ministro, eu expliquei na Polícia Federal, os senhores sabem o que é isso? Isso aqui é ipsis literis, literal, por isso que é fácil identificar, de um vídeo, de uma audiência aqui no Pleno do Supremo Tribunal Federal, perante os ministros. Eu avisei na hora. Então essa é a única mensagem, senhor ministro. Porque o resto é um toque X, coisas particulares minhas. Eles vasculharam tudo, com certeza meu. Essa é a única mensagem que eles dizem que eu enviei para alguém contra as urnas. Só que eles esconderam essa informação, que se trata de um vídeo que está no YouTube, na internet, que retrata uma audiência no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, aí encerrou-se todos os depoimentos dos réus. Agora vão ser testemunhas. Inclusive o Mauro Cid, né? Ele pediu para não ser ouvido de novo. Só uma correção, Cardinô. Após os interrogatórios, aí nós temos a fase de diligências. Que vão pedir agora ainda diligência. Exatamente. E depois, aí se marca o julgamento. Alegações finais e o julgamento. Mas ainda tem testemunha? Não. Só se houver na fase da diligência a indicação de alguma testemunha de referência, né, que seja importante. Porque havia informação de que uma das testemunhas seria Zé Múcio, esse povo já foi ouvido todo? Foi ouvido todo. E o que eu vi também é que iam fazer a juntada da entrevista de Zé Múcio, né, se eu não me engano foi no Roda Viva. No Roda Viva. Isso. Exatamente. Onde ele faz essa afirmação. Então se faz a juntada na fase das diligências também. Também na fase. Então agora, fase de diligência. Isso. Aí depois já vai para o julgamento. Julgamento. Né, nesse ritmo, eu digo a você que antes de setembro a gente já está chegando na fase de julgamento. Porque o STF vai parar agora em julho, 30 dias. Né? Vai ficar só situações emergenciais. E logo em seguida já volta para alegações finais e sustentação oral. Então setembro, provavelmente, no mais tardar outubro, a gente já tem um resultado. Então esse ano termina. Isso. O prazo de diligência, inclusive, é comum, tanto para o MP quanto para as defesas. Então, e o Alexandre de Moraes está comendo, né, aí, porque só apareceu o Fux
nessa fase de interrogatório dos réus. Nem o outro ministro apareceu.